Olá, seja muito bem-vindo à nossa leitura. Nós estamos estudando o livro de Gênesis. Bora lá? A Ti, Senhor, nós somos gratos porque o Senhor é bom. Obrigado porque tem nos ouvido. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. Louvado, exaltado, agradecido seja Teu nome por Tua fidelidade, pela Sua graça e pela Sua misericórdia que se renova todas as manhãs em nossas vidas. Todo louvor, toda honra, toda adoração seja dadas a Ti somente, Senhor, porque Tu és bom. O Senhor é o único Deus digno de receber todo louvor, toda adoração e toda glória. Louvado, exaltado seja Teu nome. Vem, Senhor, com o Teu reino sobre as nossas vidas. Que seja feita a Sua vontade acima de todas as nossas escolhas, Pai. Que o Senhor vinha fazer com que os Teus sonhos sejam os nossos sonhos, que possamos viver segundo a Tua vontade e segundo o Teu querer, para a honra e para a glória do Teu santo nome, Pai. Te peço pela vida de cada um aqui, que o Senhor venha estar derramando das suas bênçãos, que o Senhor venha estar cuidando, que o Senhor venha estar ministrando, que o Senhor venha estar tocando em nossas vidas. O Senhor conhece nossas lutas, o Senhor conhece os nossos sonhos, o Senhor conhece as nossas dificuldades, as nossas dores, os nossos desejos. Faça, Senhor, sobre as nossas vidas conforme a tua vontade e conforme o teu querer. E quando necessário, Senhor, use as nossas vidas para estar ministrando o teu evangelho, o evangelho do teu reino, sobre as vidas que o Senhor desejar. Nos capacita, Senhor, a ter discernimento, a ter sensibilidade para ouvir o teu Espírito e coragem para estarmos cheios do teu Espírito e proclamarmos o teu nome para a honra e para a glória do teu santo nome, para que as pessoas vejam em nós o teu Espírito, para que vejam que estamos cheios do teu Espírito, para a honra e para a glória do teu nome, Senhor. Te clamo, Espírito Santo, vem ministrar em nossas vidas nesta manhã. Que através dessa leitura, deste estudo, a gente venha a aprender o que o Senhor tem para nós. Tem sido maravilhoso passar este tempo contigo e como é bom saber que o Senhor tem ministrado sobre nossas vidas, como temos aprendido a viver dependentes de Ti, como temos aprendido que o Senhor é um Deus que cuida dos detalhes, que tem ministrado sobre nossas vidas e que desde o início tem pensado em nós, que desde o início tem feito conforme a tua vontade e o teu querer, para que possamos ter o desejo de escolher o Senhor como nosso Deus. Louvado e engrandecido seja teu nome. Espírito Santo, venha nos encher, encher da tua presença, encher dos teus dons, encher-nos da tua vontade, para que possamos andar conforme a tua vontade e o teu querer. Venha nos encher dos teus dons espirituais, dons como conhecimento, sabedoria, profecia, cura, fé, milagre e discernimento de espíritos. Como vamos precisar deste dom para esses dias, para que não sejamos enganados e reconheçamos a voz do Mestre. Mas para isso é preciso que cada vez mais mergulhemos na tua palavra e mergulhemos na tua presença, para estarmos cheios da tua glória, cheios de ti, Espírito, para a honra
e para a glória do teu santo nome. Continue sempre a falar conosco, a ministrar sobre as nossas vidas durante todo o dia. Te peço, Senhor, pela nossa nação, que o Senhor tenha misericórdia deste povo, cheio de iniquidade, imoralidade, idolatria, um povo perverso, um povo cheio de injustiça, um povo que só pensa em si mesmo. Tem misericórdia, Pai, da nossa nação, que o Senhor venha estar despertando a sua igreja, para que através da sua igreja haja uma verdadeira transformação sobre o povo brasileiro, que através da sua igreja haja um derramar do teu espírito, que haja um avivamento sem placas, mas um avivamento verdadeiro do teu espírito, para que haja muita transformação, arrependimento e conversões, tanto do teu povo como de novas pessoas, para a honra e para a glória do teu santo nome, Senhor. Te clamo pelos nossos governantes, deputados, vereadores, senadores, prefeitos, governadores, o próprio presidente, o próprio legislativo, Senhor. Todas as pessoas que estão ali, o Supremo, as pessoas que governam este país, que o Senhor venha agir com justiça sobre todos eles, que o Senhor venha estar derramando da sua graça, do seu amor e do seu poder sobre aquele lugar, que aquelas pessoas possam ver que há um Deus sobre esta nação, Pai, mas que possamos também entender a tua vontade, o teu querer e a tua glória para este tempo. Não nos deixe, Senhor, de fora de todas as coisas que o Senhor tem preparado para este tempo, das coisas que o Senhor tem preparado para este momento. Abra os nossos olhos, os nossos entendimentos, para que possamos estar atentos a todos os sinais que o Senhor já tem mostrado e que o Senhor ainda vai mostrar, para a honra e glória do teu santo nome, Senhor. Prepara a tua igreja para todas as coisas que está por vir, para que possamos estar cheios do teu Espírito e prontos para levar o evangelho do teu reino a todas as nações. Te peço, Senhor, traga paz para Jerusalém, traga paz para aquele povo, traga paz para todo o Oriente Médio, que o seu nome seja proclamado na boca daquele povo, e que o Espírito Santo trabalhe de tal maneira que Yeshua seja reconhecido como o Messias, como o Cristo, como aquele que está chegando para a honra e glória do teu santo nome, Pai. Transforma não só o Oriente Médio, Pai, mas todas as nações que hoje te abandonaram, que elas venham reconhecer verdadeiramente Jesus como o Messias de seus povos, para a honra e glória do teu santo nome, Pai. Tem misericórdia, Senhor, daquelas pessoas que perderam seus entes queridos, que estão numa luta por alguém, ou estão passando por luto ou por enfermidade, Senhor. Que o teu Espírito venha nos consolar, que o teu Espírito venha transformar as nossas vidas para a honra e para a glória do teu santo nome. Porque o Senhor é bom, o Senhor cuida de nós. Obrigado por tudo, Pai querido. Perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos todos que têm nos ofendido, nos perseguido e nos causado dores, Pai. Louvado e exaltado seja teu nome, hoje e sempre. Amém. Amém. Bom dia, senhor Vanderlei. Bom dia, bom dia. Bom dia. Vamos lá, então. A gente está lendo Gênesis. E até aqui a gente viu toda a criação do Senhor, passando pelos detalhes da criação, as ordens do Senhor,
É bem interessante que, se a gente parar para pensar, uma das primeiras coisas que Deus criou foi a voz. Porque no princípio Deus disse, né? Haja as coisas. Então foi necessário falar. E o interessante é que o falar ele é tão importante que até hoje Deus gosta de nos ouvir falar. É muito importante falar com Deus. Por isso que muitas vezes a oração silenciosa ela é interessante, mas quando falamos, Deus está sempre atento. Sim, Ele ouve, Ele lê os nossos pensamentos, Ele é soberano sobre todas essas coisas, mas quando paramos e falamos, significa que realmente estamos parando tudo para falar com aquele que nos ama, com aquele que é por nós, com aquele que cuida de nós. Então, uma das primeiras coisas que Deus cria é o falar, é a língua, para que tudo seja criado, Deus então falou. Deus disse: haja luz e houve luz. Então, isso é maravilhoso. E aí a gente vê, então, a criação de todas as coisas através do som da voz do nosso Criador. E quando chega para criar o homem, ele para todas as coisas, desce até a terra e ali começa a formar o homem do pó. E diz: façamos então agora o homem a nossa imagem e semelhança, e Deus sopra nas narinas do homem que ele criou ali com o pó da terra o fôlego de vida. E isso é maravilhoso. E dá ao homem toda a autoridade sobre todo o reino que ele tinha acabado de criar. Então ele cria a mulher também, não do pó da terra, mas da costela do homem. E ali ele entrega ela ao homem para ser a sua companheira, a sua ajudadora. E então Deus cria um jardim, coloca o homem lá dentro e fala: olha, não coma de nada. Coma de tudo, perdão, menos do fruto que está ali no meio do jardim. A serpente vem e engana a Eva, na verdade, engana a mulher toma do fruto, come e entrega ao seu marido. A possibilidade de Adão estar ouvindo esta conversa e estar próximo é grande. É engraçado que a gente sempre vê a serpente, né, em volta da árvore, enganando a Eva. Isso traz a possibilidade de que Eva já estava cobiçando do fruto. Ou então que ela estava longe e ouviu essa serpente e foi se aproximando, se aproximando. Mas Adão, ele tinha toda a autoridade para falar não, mas ele ouviu a sua mulher e provavelmente ele também desejava comer deste fruto. E então o homem e a mulher caem no pecado, a morte vem sobre eles. E essa morte, ela não é só física, mas também espiritual. Como a palavra diz, o homem, a Deus, um dia 1000 anos é como se fosse um dia, e um dia como 1000 anos. Então, Adão vive 930 anos, ele não vive esse um dia de Deus, ele não vive esse um dia na presença do Senhor. E ali, então, começa o homem a desfrutar do seu pecado na terra. Eu costumo dizer que nós não gostamos de trabalhar porque o trabalho ele é um castigo para nós. Quando a gente faz as coisas, ela se torna rotina e cansativo, porque o trabalho nada mais é do que um castigo que Deus deu para Adão. Então, do suor do nosso rosto, do nosso trabalho, a gente vai se alimentar. Então, por isso que muitas vezes não gostamos do que fazemos. E muitas vezes é difícil encontrar algo que nos é prazeroso. E sim, fazemos porque é necessário fazer. E ali, então, com o pecado vem todo o transtorno. Os primeiros filhos de Adão e Eva,
oferecem oferta, o Senhor só aceita de Abel, Caim o mata, e ali começa a construção de uma cidade, e essa cidade começa então a ter uma perversão, e por Caim ser amaldiçoado por Deus, ele era totalmente averso ao Senhor. Então essa cidade tinha idolatria, pecado, perversão. A gente vê ali Lameque tendo duas mulheres, já começando então ali a poligamia. A gente com certeza vê ali, a Bíblia não relata, mas havia muito mais mulheres do que homem, então provavelmente essa questão de homem ter várias mulheres não era algo assim tão estranho, mas provavelmente era comum, porque o Senhor se irrita com a imoralidade, né? E aí então a gente vê toda uma genealogia, os detalhes do Senhor. A gente vê ali Enoque andando com o Senhor, assim como a gente vê também Noé que andava com o Senhor. E Deus viu então justiça e integridade em Noé. E é interessante que Paulo fala que não há um justo sequer na terra, mas o Senhor que nos justifica, e através dessa justiça chegamos a Deus. Mas para aquele povo, para aquela época, Noé era justo e íntegro, porque ele provavelmente ouviu seu pai e seu avô sobre o Deus que criou o homem, que criou Adão e que tem cuidado deles até então. Mesmo todos os seus parentes provavelmente se perdendo à imoralidade daquele tempo, se entregando à imoralidade daquele tempo, que a gente tem ali de duas maneiras, ou eles pegando mulheres que não eram da sua tribo ali, né, da geração de Sete, para ter como suas mulheres, ou então suas filhas sendo pegas por esses homens da geração de Caim também. Mas no fim das contas a gente vê que a perversidade foi tomando conta de todos, de todos. E aí então a gente vê Deus separando então Noé, para que Noé construísse uma arca, porque Deus estava irado, decepcionado com tua criação, com o que o homem tinha feito com a terra, com o que o pecado tinha causado, tanto com a humanidade, quanto com a terra e quanto com os animais, ao ponto de Deus desejar destruir tudo. Mas Deus vê graça em Noé. Então Deus separa Noé, sua esposa, seus filhos e suas noras, para que eles construam uma arca. Deus dá as medidas, dá os detalhes, e Noé então começa a construir esta arca. É provável que ele tenha levado 120 anos para a construção da arca. Então essa arca foi construída por Noé. Eu acredito, a Bíblia não relata, mas que seu pai e seu avô talvez tenha ajudado ele a construir alguma parte dessa arca. Depois tem os seus filhos já um pouco mais velho, com idade também, para ajudá-lo a construir a arca. Lembre-se que o primeiro filho de Noé nasce na época que Noé está construindo a arca. Então, como levou 120 anos, então levou bastante tempo. Eu acredito que Noé também falava para o povo que haveria um dilúvio, mas lembra-se que até então aquelas pessoas não viam isso. É bem interessante que, se a gente observar, aparentemente eles viviam no local que não havia muito mar, havia o rio para irrigar tudo ali, mas parece que não havia o mar, não havia esse conhecimento de tantas águas. Se a gente parar ali e pensar que eles estavam na região que eles estão hoje, ali no Oriente Médio, você pode ver que é um lugar mais seco, é um lugar mais longe dos grandes oceanos. Existiam, sim, rios como o Eufrates, como o Tigre, mas não grandes oceanos como a gente conhece hoje. Então, Deus
fala para Noé, Noé vai sempre estar buscando um recurso, Noé provavelmente ele avisava as pessoas de que haveria um dilúvio, mas as pessoas provavelmente achavam Noé um louco. E trazendo para nós hoje, quantas vezes a gente está avisando, olha, Jesus está voltando. E as pessoas elas vão falar, Jesus está voltando há 2000 anos e não volta. Por que você acha que será na minha geração? Vai ser na geração ou dos meus filhos ou até dos meus netos. Ixi, ainda acredito que ainda tem tanta coisa para acontecer. Pode ser daqui 100 anos. Não, Jesus não está voltando agora não. Eu vou curtir a minha vida. Eu vou viver o que eu puder. E aí perde o contexto histórico, né? Por exemplo, quando os reis da antiguidade eles viviam suas vidas como queriam, com promiscuidade, com perversidade, para aceitar Jesus no leito de morte para poder ir para o céu. E muitas vezes as pessoas vivem isso, e as pessoas vivem isso nascendo dentro da própria igreja. Quantas pessoas conhecedoras do princípio da Bíblia, conhecedoras de Deus. Eu costumo dizer que é muito difícil haver pessoas hoje que nunca ouviu falar de Deus. Elas conhecem ao Senhor, mas falam, não, vou curtir minha vida. No final, eu aceito, me arrependo e vou para o céu. Mas esquece, porque muitas vezes por falha da igreja, por falha de seus pais, não ensina sobre o reino e sobre os galardões, sobre as recompensas que terão aqueles que servem ao Senhor por toda a sua vida. Não explica para essas pessoas que realmente você pode, no fim da sua vida, haver um arrependimento e você ser liberto da ira do Senhor dos últimos dias. Mas esquece de avisar também que do nada você pode morrer e não haver o tempo deste arrependimento e você estar profundamente entregue ao lago de fogo e enxofre. Esquece de avisar essas pessoas que quando o dilúvio vem, todos estarão o quê? Estavam vivendo suas vidas normalmente, casando-se, dando casamento, comendo, bebendo, fazendo como se nada fosse acontecer, mesmo vendo Noé construindo uma arca, mesmo vendo Noé avisando sobre aquilo, mesmo vendo a movimentação dos animais indo em direção à arca, o povo continuava a viver a sua vida normalmente. Então, mesmo vendo as pessoas proclamando, avisando que Jesus está voltando, vendo a terra clamando a volta de Cristo, vendo os terremotos, chuvas, tempestades, vendo o homem agindo em direção ao fim dos dias, as pessoas continuam comendo, bebendo, vivendo normalmente como se Jesus não fosse voltar. E o que me dói que muitas vezes que não são pessoas que não conhecem a palavra, mas muitas das pessoas que estão comendo, bebendo, dando-se em casamento, casando, vivendo a sua vida, são pessoas que conhecem ao Senhor. Ontem mesmo eu estava conversando com uma pessoa e a gente entrou nesse assunto, não sei porque Deus me leva a essas pessoas a falar sobre esse assunto. E uma das coisas que ele falou foi interessante, ele falou, cara, o meu conhecimento escatológico é zero. A igreja ela tem falhado muito em ensinar sobre a volta de Cristo, em apontar para as pessoas, olha, os sinais estão aí, você tem que ficar atento. Não precisa ficar maluco, nem doido, nem parar de trabalhar, nem começar maluquices, mas sempre ficar atento a tudo que o Senhor tem para nós, a tudo que o Senhor tem dito, a tudo que o Senhor tem mostrado, para que quando Ele voltar, a gente não seja pego de surpresa. Como o próprio
Paulo fala em Tessalônica, vocês que são filhos da luz, vocês não precisam se preocupar com essas coisas, porque vocês estarão atentos aos sinais. Então, como que estaremos atentos a sinais que não conhecemos? A gente fica ouvindo, Jesus está vindo, os sinais estão aí, mas quais são esses sinais? As pessoas não sabem, as pessoas não visualizam. É capaz de todo um governo assumir, haver paz em Jerusalém, começar a construção do templo, as pessoas acharem isso lindo e maravilhoso, e chegar no fim de tudo por não conhecer ao Pai, não ter uma vida verdadeira com o Senhor. Hora que o falso profeta se levantar e o anticristo se levantar, vai achar que é o próprio Cristo. E vai adorar e idolatrar a besta. Então precisamos ser ovelhas atentos, assim como Noé estava atento e ouvindo ao Senhor, ao ponto de Deus pedir para ele fazer algo aos olhos humanos impossível. E outra, Noé não era carpinteiro, não era agricultor. E Deus dá essa tarefa, Noé aceita, ouve, aceita e começa então a construção dessa arca. E Noé, ele faz exatamente como Deus o ordenou. Então a gente começa a leitura do capítulo 7 de Gênesis. Capítulo 7, versículo 1. Então o Senhor disse a Noé: entre na arca, você e toda a sua família, porque você é o único justo que encontrei nesta geração. Então Deus dá a ordem a Noé para entrar na arca, porque ele é o único justo que foi encontrado dentro daquela geração. Lembra que eu já disse sobre Abraão intercedendo pela cidade de Sodoma? Provavelmente, se houvesse mais justos, pessoas que pudessem não caídos na falta de integridade, não caído na imoralidade daquele povo, talvez Deus não teria destruído a terra. Afinal de contas, como a gente viu, passaram-se que 1.600 ou 1.550 dias. Então Deus esperou muito ainda para que houvesse toda essa falta de integridade, essa imoralidade sobre os povos. Então Deus dá a ordem para Noé: entra na arca, você e toda a sua família. Deus está falando hoje: entregue sua vida a Cristo, você e toda a sua família. Se justifique nele, se santifique nele. Cristo hoje é a nossa arca. É o entrar de Moisés, é entrar na presença do Senhor, é entrar na presença de Cristo Senhor. Ele hoje é a nossa arca, ele que vai nos livrar da ira vindoura do Senhor, que na época de Noé foi com água e na nossa época vai ser com fogo, com destruição e com várias provações. É interessante quando a gente pergunta, a gente vai ter esse esclarecimento aqui agora, mas a maioria das vezes quando a gente pergunta, assim, quantos animais Noé levou para a arca? A resposta mais comum é um casal de cada animal. Mas a gente vê aqui que Noé levou mais que um casal. Versículo 2. Leve com você 7 casais de cada espécie de animais puro, macho e fêmea, e um casal de cada espécie de animal impuro, macho e fêmea. Então, não foram só um casal. Dos animais puros, dos animais que domésticos, dos animais que servia para oferta, né?
Noé levou, então, 7 casais para a arca. E, na verdade, só 2 animais, casal de animal impuro. E aí ontem eu estava estudando e às vezes as pessoas se perguntam, né? Como será que Noé colocou esses animais na arca? Será que ele e seus filhos saíram caçando esses animais, capturando eles e colocando na arca? Eu acredito que assim como Deus falou com Noé, entra na arca, Deus também falou com os animais, entra na arca. Então, os animais que Deus escolheu foram levados à arca. Continuando, versículo 3. E leve também 7 casais, olha lá, mais 7 casais de aves de cada espécie, macho e fêmea, a fim de preservá-las em toda a terra. Daqui 7 dias farei chover sobre a terra, 40 dias e 40 noites, e farei desaparecer da face da terra todos os seres vivos que fiz. Olha que interessante. De novo, o 7. 7 dias antes, o Senhor mandou Noé entrar na arca. Quando a gente vai e avança para o nosso futuro, para as escatologias do nosso tempo, a gente tem ali o próprio Daniel falando sobre a última semana, que são 7 dias. Que para nós, no caso, a última semana de anos, então são 7 anos. Então, não tem como falar que Deus não nos avisa. Deus nos avisa. Olha, agora falta 7 anos para o fim, para o dilúvio ou para o derramar da ira do Senhor. Ele vai nos avisar. Na verdade, ele já nos avisou porque está na Bíblia. Todos os sinais estão na Bíblia. É só ler Daniel, Gênesis e os profetas. Todos eles estão anunciando. Ah, Éder, quando isso começa? Pode começar com um acordo de paz. Pode começar com a construção do terceiro templo. Pode começar com o anticristo tomando posse da criação, do seu trono. Então, nós que conhecemos a palavra, precisamos o quê? Ficar atentos ao que Deus tem preparado. Com os olhos abertos, com os olhos despertos. Então, assim como Deus avisou Noé para que ele entrasse na arca 7 dias antes, Deus também está nos avisando, olha, quando o derramar da minha ira for acontecer, vocês serão avisados também 7 anos antes. Vocês sentirão no seu coração o momento de entrar. E a obediência de Noé foi incrível, né? Porque Noé entra na arca com sua família e dentro da arca eles ficam por 7 dias sem nada acontecer. Às vezes a gente não aguenta ficar 1 hora esperando. Noé entrou na arca, Deus fecha a porta da arca. E ali ele espera por 7 dias e nada acontece. E aí então, eu gosto muito da cena. Eu não curto muito o filme porque o filme se perde. Mas aquele filme do Noé, o filme de Hollywood, daquele Noé noiado, Noé mais doido que eu já vi na minha vida. Eu gosto muito da cena do dilúvio. Não com aquele povo querendo entrar na arca, nem com aqueles anjos de terra lá se sacrificando para proteger Noé. Acho até bonito aquilo, né? Porque é como se fosse uma maneira de eles recuperarem a sua santidade, né? Salvação. Por serem anjos caídos e tal. Apesar que a palavra fala que não tem como, porque os anjos conhecem o Senhor em sua plenitude, e se eles caíram, então não tem como voltar.
Mas ali foram anjos que, na verdade, eles foram castigados por vir ajudar a humanidade. A história é muito louca. Mas não convém porque isso não está na Bíblia. Mas voltando para o filme, acredito que a maioria de vocês devem ter assistido, nem que seja por curiosidade. Eu gosto muito da ideia do dilúvio, porque não é só chuva. É aquela água saindo de baixo, velho. Eu acho aquilo incrível. Porque a gente sabe que não existe só água em cima, mas existe água embaixo. A gente mesmo, a água doce que a gente toma, ela é de mananciais que estão abaixo da terra. A maioria. Então, quando vem a chuva, ela é algo muito rápido, vem aquela chuva e a água de baixo explode para cima também. Eu acho, cara, aquela cena do dilúvio incrível. Incrível. E aí a gente continua, então, que agora a gente vai ver o dilúvio, versículo 6. E ó, finaliza o 5, né? E Noé fez tudo o que o Senhor lhe tinha ordenado. E Noé fez tudo o que o Senhor lhe tinha ordenado. Cara, isso aqui mostra algo assim bem interessante de Noé, que muitas vezes a gente passa batido porque só lê, mas isso representa obediência. Bastante obediente. Noé foi obediente ao Senhor desde o início. E às vezes a gente passa, a Bíblia está o tempo todo falando sobre obedecer. E Noé, ele foi encontrado no Senhor de tal maneira que Noé obedeceu ao Senhor desde o princípio. Deus manda ele fazer algo que é loucura aos olhos humanos. Construir uma arca com 13 metros de altura, mais de 100 metros. Cara, como assim? E essa construção ela leva tanto tempo, porque além de Noé derrubar as árvores tinham que crescer de novo para ele derrubar mais árvores. Consegue entender o processo de espera, de cuidado que Noé tinha e da confiança e da obediência com o Senhor? E eu acredito, cara, a Bíblia ela não relata isso, mas que Deus estava o tempo todo falando com Noé. Agora, nessa parte de baixo que você já fez o alicerce da arca, agora a gente vai fazer repartições. E essas repartições tem que ter tantos metros, porque vai caber tais animais. Consegue entender que Deus foi cuidando e explicando para Noé aos poucos? Eu gosto muito as influências, né, de filmes, mas aquele filme onde mostra Jesus criança, caraca, eu não consigo lembrar o nome do filme agora. Mas é um que mostra a infância de Jesus e mostra quando Jesus ele volta então do Egito e José o leva ao rabino e o rabino começa a questioná-los, né, com perguntas assim erradas, né, para ver se ele ia confirmar. É muito legal. E aí o rabino fala: e por acaso um arquiteto, um marceneiro que vai governar, né, o povo? Ele fala assim: mas Deus é um arquiteto. Deus ele é um arquiteto, cara. Ele que arquitetou toda a terra, toda a criação. Ele que ensinou Noé a construir a arca. Ele que ensinou Moisés a construir o tabernáculo. O Senhor é um criador, o Senhor é um arquiteto, o Senhor é um construtor. Cara, isso é maravilhoso. Então, provavelmente, Deus estava ali com Noé o tempo todo, ajudando ele a construir a arca. E Noé foi obediente. Versículo 6. Noé tinha então 600 anos de idade quando as águas do dilúvio vieram sobre a terra. Noé, seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos entraram na arca por causa das águas do dilúvio. Casais de animais grandes, puros e impuros, de aves e de todos os animais pequenos que se movem rente ao chão, vieram a Noé. Ó, Noé não foi buscar ninguém, eles vieram até Noé.
e entraram na arca, como Deus tinha ordenado a Noé. E depois de 7 dias, as águas do dilúvio vieram sobre a terra. De novo, ele avisando o tempo que levou de Noé esperando as águas acontecerem. É interessante, né? Porque na maioria dos filmes mostra o desespero de Noé entrando na arca, dos animais entrando na arca, a chuva começando a... Não, não é assim. Deus avisou Noé, entra na arca. 7 dias antes, todos os animais entraram na arca. E a porta se fechou. E é interessante que Deus fecha a porta da arca. Provavelmente era algo muito grande e pesado, para que todos os animais passassem por ele, ficava na lateral da arca. E então não é aquele desespero, sabe? Mas sim Deus avisando e eles entrando na arca. E depois de 7 dias, versículo 10, as águas do dilúvio vieram sobre a terra. No dia em que Noé completou 600 anos, 1 mês e 16 dias. Nesse mesmo dia, todas as fontes das grandes profundezas jorraram. Olha aí que legal. A representação do que eu falei do filme. Não veio só chuva, água de cima. Todas as fontes das grandes profundezas jorraram. Então veio água também de baixo. E as comportas do céu se abriram. Então foi algo tanto de cima quanto de baixo. E a chuva caiu sobre a terra 40 dias e 40 noites. Lembra que quando a gente vai falar de passagem de tempo, toda vez que a gente ouve sobre passagem de tempo no Antigo Testamento, na verdade no Novo também, até hoje os judeus contam assim, o calendário deles não é igual ao nosso, o calendário é lunar. Então, são 12 meses de 30 dias, tá? Então, Noé passou ali, por isso que ele fala ali, ó, Noé completou 600 anos, 1 mês e 16 dias. É para que a gente consiga contar quanto tempo Noé ficou na arca. Então, durante 40 dias e 40 noites choveu sem parar. Versículo 13. Naquele mesmo dia, Noé e seus filhos, Sem, Cã e Jafé, com sua mulher e com suas mulheres, e com as mulheres de seus filhos, entraram na arca. Como eles entraram, com eles entraram todos os animais de acordo com suas espécies. Isso aqui é bem interessante. Eu não precisaria ali ter leão, tigre, gato, leopardo, onça, qualquer tipo de felino. Eu precisava ter um casal de felino. É uma espécie de casais de felino, uma espécie de, sei lá, animais que existiam naquela época. Mas não era necessário ter vários, por exemplo, um leão e uma leoa, um tigre e uma tigresa, e por aí vai, sabe? Eram espécies. Lembra-se que a evolução nesses últimos 6.000 anos foram trazendo novas espécies. Até hoje, o homem ainda continua cruzando esses animais diferentes e criando novas espécies. Então, vamos lá de novo, 14. Com eles entraram todos os animais de acordo com suas espécies, todos os animais selvagens, todos os rebanhos domésticos, todos os demais seres vivos que se movem rente ao chão, e todas as criaturas que têm asas, todas as aves e todos os outros animais que voam, casais de todas as criaturas que tinham fôlego de vida vieram a Noé e entraram na arca. Então,
os animais que vieram até Noé. Não foi Noé que foi caçar esses animais. Os animais que entraram foram um macho e uma fêmea de cada ser vivo, conforme Deus ordenara a Noé. Então, o Senhor, olha que lindo isso. Então, o Senhor fechou a porta. Então, depois que Noé e sua família entrou na arca, todos os animais que o Senhor ordenou entrou na arca, Deus fechou a porta. Deus selou a porta. Versículo 17. 40 dias durou o dilúvio, e as águas aumentaram e elevaram a arca acima da terra. As águas prevaleceram, aumentando muito sobre a terra, e a arca flutuava na superfície das águas. As águas dominavam cada vez mais a terra, e foram cobertas todas as altas montanhas debaixo do céu. As águas subiram até 7 metros acima das montanhas. Cara, a Bíblia ela é muito detalhada e precisamos prestar atenção. 7, de novo. O número 7 ele é o número da perfeição. Então, a gente vê muito na Bíblia o número 7. E aqui, então, a gente já viu várias vezes 7 casais, 7 dias antes, agora 7 metros. Então, é Deus sempre ministrando. Imagina, a que a gente não tem aqui, eu não procurei, mas imagina, eu já ouvi um cara falando dessa área do dilúvio, sobre os dias que é contado, sobre o hebraico, cara, e como isso também vai falando várias coisas. Mas aí já é se aprofundar ainda mais no conhecimento. Mas então as águas, elas... Então, é engraçado, né? Quando a gente é criança, a gente acredita que choveu 40 dias e 40 noites e acabou, a arca desceu, Noé saiu da arca. A gente sabe que não foi bem assim. Que, na verdade, choveu 40 dias e 40 noites ao ponto de encher toda a terra. E aí entra aquelas conversas, né? Esse dilúvio foi local ou foi em toda a terra? A ciência prova que há água suficiente na terra para inundar toda a terra. É o que a gente vê hoje mais a ciência falando, né? Se as calotas polares derreterem, inunda toda a terra. Então, há probabilidade de esse dilúvio ser em toda a terra. E como eu disse ontem sobre os povos contando, não é só o povo judaico que conta sobre um dilúvio. Outros povos, de sua maneira, com suas línguas, com as suas religiosidades e interpretações, também contam sobre um dilúvio. E de que um casal e seus filhos sobreviveram a esse dilúvio. Lógico, aí tem outros nomes. É a história sendo contada de maneiras diferentes para povos diferentes. Mas não é só na Bíblia e o povo judeu que conta a história do dilúvio. Outras civilizações, outras populações contam a história tanto do dilúvio como também da Torre de Babel, que a gente vai ver mais para frente. Versículo 21. Todos os seres vivos que se movem sobre a terra pereceram. Aves, rebanhos domésticos, animais selvagens, todas as pequenas criaturas que povoavam a terra e toda a humanidade. Tudo o que havia em terra seca e tinha nas narinas o fôlego de vida. Olha que massa. E tinha nas narinas o fôlego de vida. Então, tudo que respira morreu. 23. Todos os seres vivos foram exterminados da face da terra. Tanto os homens como os animais grandes, os animais pequenos, que se movem rente ao chão, e as aves dos céus.
do céu foram exterminados da terra. Só restaram Noé e aqueles que com ele estavam na arca. Então, se a gente acredita na palavra, só restaram Noé e aqueles que estavam com ele na arca. 24. E as águas prevaleceram sobre a terra 150 dias. 150 dias, isso dá... Lembra que a gente falou sobre 30 dias, 3 e 5, 15. 5 meses. Então, o que acontece? Choveu, aqui a gente não dá para entender muito bem se os 40 dias de chuva está dentro desses 5 meses, mas vamos colocar que sim. Então, choveram 40 dias, e durante 150 dias, a água ficou sobre a terra. Ela não desceu. Ela permaneceu. É engraçado, né? Porque a gente lendo aqui, Deus matou tudo que estava sobre a terra e até as aves. Por que as aves morreram, Éder? Porque elas não tinham onde pousar. E outra, imagina uma ave no meio de uma tempestade. Elas não têm onde pousar e não têm o que comer. Então, tudo que estava sobre a terra e no céu. Mas não matou nenhum bicho que estava no oceano, nas águas. Os únicos que escaparam de tudo isso foram os animais marinhos, né? É bem interessante isso. Mas então esse dilúvio durou 5 meses. Imagina então Noé trancado dentro dessa arca, 5 meses, 40 dias de muita chuva, imagina a turbulência que não havia lá dentro. É por isso que eu gosto, cara. Olha a comparação, né? Como a arca é a sombra do que podemos viver. Noé estava guardado pelo Senhor dentro da arca, correto? Mas você acha que ele estava de boa lá? Noé tinha tarefas. Ele tinha que alimentar os animais. Ele tinha que cuidar da sua família para que a sua família não enlouquecesse. Ele tinha que fazer várias coisas. E outra, a gente sabe que no meio de uma tempestade o mar não é calmo. Então, as tribulações do mar, da tempestade que aconteceu ali, eles sofreram todas. Ondas batendo na arca, quase derrubando a arca, ou derrubando, afundando a arca e jogando para um lado e para o outro, aquela loucura, ele tendo que correr para alimentar os animais, tem que ainda ajudar a sua família e tentando manter as coisas em ordem. Então, cara, por isso que eu costumo dizer, respeitando toda a linha de pensamento, mas que passaremos sim pela tribulação, guardados pelo Senhor, mas as adversidades do dia a dia vão nos atingir. Assim como o povo no Êxodo passou por toda a tribulação, guardados pelo Senhor, mas as adversidades do dia a dia, a perseguição do povo egípcio sobre o povo de Deus, continuava. Então, o Senhor realmente nos guarda da tribulação. Guardou Noé dentro da arca, mas Noé ainda precisava fazer seus trabalhos, passar por toda aquela tribulação que foi o mar, com certeza. A arca não ficou paradinha, quietinha. Ela é um barco, velho. É um barco, é normal. Assim como o povo no Êxodo, a mesma coisa. Deus derrubava o castigo sobre o Egito e guardava o seu povo. Havia escuridão, havia pragas, havia tudo, a água que jorrava sangue, mas ali onde o povo hebreu estava, a água era normal. Ali não havia piolhos, ali não havia as pragas das rãs. O que eu acho mais lindo é quando vem a escuridão. A escuridão não atinge o povo hebreu. A escuridão ela atinge só o povo egípcio, ao ponto do povo hebreu, por ser escravo, ajudar os egípcios a comer, a se alimentar, porque a escuridão era tão densa que dava para pegar.
Mas para o povo hebreu não, porque Deus os guardou da sua ira. Assim como no final ali, quando o anjo da morte passou e levou o primogênito, Deus deu a estratégia para os homens de como se guardar. E assim como o Senhor fala também que lá no final da sua ira, fala para o povo, foge para os montes. Agora já não tem mais o que você fazer. Não adianta mais proclamar o evangelho, porque aqueles que ouviram, ouviram, e agora não tem mais quem ouvir. Quem for pego por eles será morto. E aí a gente vê lá em Apocalipse, quando o Senhor fala para esperar aqueles que ainda vão morrer na grande tribulação. Porque esses que vão perder a cabeça e morrer na grande tribulação também ressuscitarão antes e seremos todos levados aos ares com o Senhor e recebemos nosso corpo de glória. Então, assim como Noé passou esses dias guardado dentro da arca e protegido pelo Senhor, mas as adversidades ainda aconteceram, e do lado de fora, então, toda a humanidade foi destruída, levada pelo Senhor. E essas águas não desceram antes dos 150 dias. E aí amanhã a gente vai ver sobre o fim do dilúvio. Fechou? Algum adendo, alguma palavra, alguma pergunta? Então vamos estar orando para a gente finalizar. E aí a gente volta amanhã. Dona Leonilda, a senhora pode orar para a gente? Por favor. Tudo bem. Amém. Amém. Senhor meu Deus, aqui estamos, Pai, nessa manhã, Senhor, aprendendo de Ti, Senhor, a cada dia, Pai. Pai, que toda a honra, toda a glória seja dado a Ti, todo louvor, toda exaltação. Oh, Papai querido, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia, Senhor, que nós estamos aqui, Senhor, aprendendo, Senhor, a cada dia mais da Tua palavra, Senhor. Que a Tua palavra é fiel, digna de toda aceitação, Papai. Pai, abençoa cada vida, Senhor, que aqui está, Senhor. Nós vemos, Senhor, que o Senhor tem nos guardado, Senhor. O Senhor tem, Senhor Jesus, guardado nossa família, nossos filhos, Senhor. Pai, de tantas coisas que acontecem, Senhor, mas nós estamos debaixo do Teu esconderijo, Papai, porque a Tua palavra é fiel, Papai. A Tua palavra fala, Senhor, que o Senhor é o nosso pastor, nosso condutor, Papai. Muito obrigado, Senhor, por todos, Senhor amado, nesta manhã, que hoje nós aprendemos mais de Ti, meu Pai, a cada dia, Senhor, nós possamos estar firme, Senhor, aprendendo de Ti, Senhor. Pai, eu Te louvo e Te agradeço, Senhor Jesus, por esse dia, pela noite que passamos. Pai, louvado seja o Teu nome, Pai. Sabemos que as lutas são tantas, Papai, mas o Senhor nos protege, nos guarda, Senhor Jesus. Pai, abençoa, Senhor, a cada vida, Senhor. Abençoa a nossa nação, os governantes, Papai, ali a nação de Israel, como outras nações também, Senhor. Abençoa cada vida, Senhor, aquelas mulheres, aquelas famílias, Senhor, que estão sofrendo, Papai. Mas sabemos que o Senhor é autor e consumador de tudo, Pai, e nos guarda, nos protege, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por tudo, Senhor, para que outras vidas possam também estar também aqui nessa manhã, Pai. Desperta-nos, Senhor, a cada dia mais, para nós ouvir e aprender de Ti, Pai. Somente de Ti. Espírito Santo, nos ajuda, Espírito Santo. Pai, é que nós pedimos, Senhor, não só hoje, mas para todos sempre, Pai. Amém. E assim a gente finaliza mais um estudo, mais uma leitura. É maravilhoso ver como Deus cuida dos seus, até nos detalhes. Como Deus tem ministrado sobre nossas vidas e que precisamos estar firmados no Senhor. Que você tenha cada vez mais sede da palavra e que Deus tenha derramado sobre a sua vida bênçãos sem fim. Busca o Senhor todos os dias, em nome de Jesus.